A cada hora, 5 casos de violência contra crianças e adolescentes são denunciados. Além de vítimas, muitos também testemunham crimes. Mas como ouvir a história destes meninos e meninas sem provocar ainda mais danos? É sobre isso que vamos falar a partir de agora, no nosso programa que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o testemunho de crianças e adolescentes perante a Justiça. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A lei também assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa e determina que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui no estúdio da TV Justiça, eu converso com Fernanda Fernandes, defensora pública do Estado de Goiás na área de Infância e Juventude, e com Karine Póvoa, psicóloga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sejam bem-vindas ao artigo 5º. Doutora Karine, a gente sabe que muitas crianças são vítimas ou testemunhas de crimes. Elas podem ser obrigadas a depor em um processo? Olha, a criança e o adolescente, nesses casos, eles têm o direito de falar o que sabem, o que viveram. Mas eles não podem ser obrigados a falar. Nos casos onde elas são vítimas, nós explicamos a importância de porque muitas vezes eles são as únicas testemunhas do crime que aconteceu. Mas se eles se recusarem e falarem que o sofrimento emocional é maior, se falarem, nós não podemos obrigá-los. Doutora Fernanda, e qual que é a diferença entre informante e testemunha? Crianças e adolescentes podem se enquadrar nos dois? Bom, o Código de Processo Penal, quando fala em informante, se refere a todos aqueles que não são possíveis de prestar um compromisso de dizer a verdade. Ao mesmo tempo, quando fala de testemunha, afirma que todas as pessoas podem ser testemunha. Crianças e adolescentes podem ser testemunhas nos processos em que se enquadrem nessa condição, né, de testemunha, de terem vivenciado determinados fatos, e às vezes poderão ser enquadradas como informantes nas hipóteses em que não puderem prestar esse compromisso de dizer a verdade, como nas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Penal, a exemplo daquelas em que o adolescente tenha um interesse no caso, né, que é uma hipótese expressamente prevista no Código de Processo Penal. Agora, qual o valor legal do depoimento de uma criança e de um adolescente? Ele pode ser a única prova em um processo? Nós temos determinados crimes que são crimes cometidos às escuras, como nos casos de violência à dignidade sexual, de estupro, em que muitas vezes a única pessoa que pode prestar um depoimento é exatamente a vítima. Então, nessa condição, em determinadas hipóteses, realmente a única pessoa que poderá prestar um depoimento sobre aqueles fatos que foram apontados será a criança ou o adolescente. Bom, como evitar que, ao contar o que viveu ou viu, uma criança ou adolescente não fique ainda mais traumatizado? Como fazê-los reviver a violência sem causar ainda mais danos? Algumas iniciativas têm sido implantadas no país para acolher estes depoimentos considerados especiais. Se para muitas crianças a vida é feita de cuidados, ensinamentos e brincadeiras, outras são apresentadas cedo a uma realidade assustadora. Dados da Fundação das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostram que por dia são reportados ao Disque Denúncia 129 casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual e negligência contra crianças e adolescentes. Outro dado que chama atenção é que 80% dos casos de agressões físicas são provocadas por parentes próximos. Mas como ouvir esses meninos e meninas sem causar ainda mais danos a eles? Diversos cuidados são previstos para que a criança não volte a sofrer ao relatar a violência da qual foi vítima. Um exemplo é o afastamento em relação ao réu durante a audiência ou julgamento. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ao menos 23 estados do país contam com espaço dedicado às entrevistas, conforme estabelece a Recomendação 33 de 2010. Outra mudança importante veio com o novo Código de Processo Civil, que determinou que, quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Doutora Karine, quais são os cuidados especiais durante esse tipo de depoimento? Com a criança, é justamente o afastamento dela de contato com esse suposto réu,
colocada num lugar especial, numa sala especial, onde tem poucos elementos visuais, ter um profissional especializado e treinado num protocolo específico para o seu desenvolvimento. Então, esses são alguns dos cuidados que temos durante a tomada de depoimento de crianças e adolescentes. E o jeito de falar com elas também deve ter bem diferente. Sim, né? É bem diferente. São especialistas treinados dentro desse protocolo, onde nós temos no treinamento jeitos diferentes para cada faixa etária, né? Como tirar as informações sem retraumatizar, sem colocar novas informações também para essa criança. Doutora Fernanda, a gente viu na reportagem que nem todos os tribunais estaduais cumpriram ainda a determinação do CNJ. O que fazer nesses casos onde não tem essas salas especiais aí que a doutora Karine falou? É de extrema relevância para a oitiva dessas crianças que realmente demandam, crianças e adolescentes que demandam toda uma tratativa diferenciada para que a voz e o que elas têm a dizer seja realmente considerado naquele processo que envolve determinado fato onde elas participaram, seja como vítimas, seja como testemunhas. Então, realmente, como órgãos, todos os órgãos integrantes desse sistema de garantia devem se mobilizar e tentar fazer com que essa recomendação e que as normas internacionais, né, previstas na Convenção de Direitos da Criança e internas do ECA sejam efetivadas no sentido de que esses espaços de depoimento especial sejam realmente efetivados e concretizados. Enquanto isso ainda não é concretizado, é preciso buscar uma outra sala ali que atenda, que pelo menos se pareça um pouquinho com essa sala especial? Na verdade, isso acontece em Goiânia, onde eu sou defensora pública. Nós temos hoje em Goiânia uma sala especializada que fica no Fórum Criminal. E, por exemplo, onde eu trabalho, que é no ambiente da infância e juventude, nós não temos esse ambiente especializado que às vezes chega a ser até um pouco contraditório. Nesse contexto dessa falta de concordância com o que determina essa recomendação, a oitiva é feita por profissionais especializados em ambientes que não seriam tão condizentes com o que determina essa recomendação e as melhores práticas de oitiva das crianças, o que faz com que o resultado não seja aquele pretendido. Mas nós temos que buscar as alternativas que temos enquanto a estrutura e a capacitação não vem, né? Então, quando essa sala não existe, é feito de uma forma alternativa por oitiva por especialistas, porém sem ser num ambiente determinado pela recomendação. Doutora Karine, essa mudança do novo Código de Processo Civil, de que o juiz tem que estar sempre acompanhado por um especialista, já é uma realidade? Aqui no Distrito Federal já é uma realidade. Né? Nós temos um setor psicossocial que atende todos os juízes de todas as cidades satélites e nós nos deslocamos até as varas criminais e de violência doméstica e acompanhamos essas audiências. Quando tem que ser feita a oitiva de crianças, todos os fóruns existe uma sala especializada para o depoimento. Em outros estados, como a doutora estava falando, são outras realidades. Alguns fóruns, sim, têm uma sala, outros têm mais de uma sala, outros não têm nenhuma. Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre os profissionais que acompanham os depoimentos. Vamos ver. Um psicólogo deve estar sempre presente acompanhando o depoimento de uma criança? Doutora Karine, um especialista determinado em lei tem que ser sempre um psicólogo ou não? Não, a lei não fala qual a formação do especialista. No Brasil, são especialistas formados nas áreas de ciências humanas ou sociais. No caso de ter um psicólogo ou um outro profissional, eles são sempre ligados aos tribunais? Sempre servidores do tribunal. E nós temos mais uma dúvida de uma telespectadora para ser respondida pelas nossas convidadas. Vamos conferir. Perante a justiça, até que idade se é considerado criança? Doutora Fernanda. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, criança é até 12 anos e a partir de 12 anos até os 18 nós temos a situação dos adolescentes. É certo ainda que nós estamos submetidos à Convenção de Direitos da Criança, que prevê como criança todos aqueles menores de 18 anos de idade. Porém, de acordo com o nosso ordenamento brasileiro, né, que nós temos que seguir, é uma regra especial, serão considerados crianças todos aqueles que tiverem até 12 anos de idade incompletos. E todos esses cuidados que nós estamos falando aqui são tomados também em relação aos adolescentes?
Exatamente. A Convenção de Direitos da Criança, que é a convenção que o Brasil ratificou e que, portanto, está obrigado a seguir, trata lá no seu artigo 12 do direito à participação das crianças. E essa convenção, assim como o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, menciona a situação de vulnerabilidade da criança e do adolescente, né? Então, tanto a criança como o adolescente gozam desse direito de ter esse tratamento especial em razão de serem pessoas em condição de desenvolvimento ainda mental e físico e psicológico. E faz diferença na hora de colher o depoimento, no tratamento dado, se ela é testemunha ou se ela é vítima do caso? Olha, com certeza. Inclusive, no direito, nós estudamos a tentativa de diminuir a revitimização, que é como a doutora Karine estava falando, aquelas que têm a situação de vítima, que gozam dessa situação de vítima, é certo que elas trazem consigo traumas que demandam uma oitiva especializada para que esses traumas não sejam repetidos no momento em que essa oitiva é feita. É certo que testemunhas também ao participar de certa forma daquela situação de violência, também trazem consigo um trauma, mas que, obviamente, a doutora pode até falar um pouco melhor sobre isso, né, no seu âmbito de especialidade, mas que não se compara à situação de uma vítima, criança ou adolescente. Claro que, como a doutora estava falando, a vítima, ela vai... nós temos o cuidado de não deixar essa vítima reviver aquele momento, né, e não trazer novos traumas com a tomada de depoimento, né? A testemunha muitas vezes viu ou ouviu algo, mas ela não viveu aquele momento como uma vítima viveu. Então, na hora da tomada de depoimento com a vítima, é muito mais cuidadoso, né, usando técnicas apropriadas para não deixá-la reviver aquele momento. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Karine Póvoa, psicóloga do TJDFT, e Fernanda Fernandes, defensora pública do Estado de Goiás na área de infância e juventude. No programa de hoje a gente conversa sobre o testemunho de crianças perante a justiça. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Uma criança pode testemunhar em tribunal? Doutora Fernanda, a gente já falou aqui que tem toda uma preparação, mas em algum caso a criança pode ser levada ao tribunal para testemunhar? Há de se falar de tribunal de segundo grau e tribunal do júri, né? No tribunal do júri nós temos a fase de instrução em que as testemunhas podem ser chamadas ao serem ouvidas, assim como as vítimas, para que prestem novamente os seus depoimentos. Quando se trata de tribunal segundo grau, em tese não há produção de novas provas. Então, é mais difícil que haja uma situação em que criança e adolescente ou qualquer outro tipo de testemunha seja novamente ouvida. Nos casos do tribunal do júri, em que há maior exposição, eu acredito que, pelo menos na qualidade de defensora, eu faria algum pedido no sentido de não haver esse tipo de exposição. Recentemente, participei de uma especialização, inclusive na Europa, e o Tribunal Penal Internacional, inclusive, trazia essa preocupação. Nas hipóteses de que as crianças fossem as vítimas dos crimes que tivessem a competência daquele Tribunal Penal Internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade, eles trazem essa preocupação de como essas crianças e adolescentes serão ouvidos naquele ambiente de tribunal que todos nós sabemos que não é um ambiente muito acolhedor. O impacto é totalmente diferente para a criança. O impacto é totalmente diferente. Então, eles trouxeram essa preocupação no Tribunal Penal Internacional. Inclusive, os promotores que atuam perante aquela corte estavam renovando as orientações normativas de como lidar com essas situações, inclusive prevendo hipóteses em que o depoimento da criança e do adolescente perante o tribunal não seria realizado, até mesmo para evitar esse grau de exposição da criança e do adolescente. Aí ela seria ouvida também em outro espaço, como a gente tem citado aqui, que é o recomendável. Exatamente. A oitiva, o depoimento seria prestado previamente em um outro espaço onde essa dignidade e essa imagem da criança fosse preservada.
Doutora Karine, e acontece também de, por exemplo, o psicólogo ou o profissional indicado está ouvindo a criança conversando com ela. Ele recebe perguntas por parte do juiz, dos acusadores, dos defensores, para poder tentar descobrir ali o que aconteceu? Sim, isso é essencial para o contraditório e a ampla defesa. O que acontece, nós levamos a criança para uma sala onde é transmitido por vídeo e áudio a sala de audiência, onde está o juiz, o promotor, o defensor, toda a defesa e às vezes até o réu. E deixamos a criança fazer o relato livre. Depois, a sala de audiência entra em contato conosco, com os profissionais, repassando perguntas a serem feitas. Nós adequamos essas perguntas ao protocolo, à idade da criança e fazemos a pergunta à criança. Tem que ser toda uma linguagem própria, né? Toda uma linguagem própria, tanto do protocolo, que são perguntas abertas, não sugestivas, né, quanto à idade da criança. Dependendo o quanto menor, nós tentamos falar naquela linguagem. Se for um adolescente, já é mais fácil da compreensão, né? Que é muito importante que essa criança, ela compreenda o que está sendo perguntado, saiba falar se lembra ou se não lembra daquilo, tem o direito de falar que não lembra, que não sabe e que não quer falar também. Exato. Nós vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Em julgamento de guarda, a criança é sempre ouvida pelo juiz? Doutora Karine. Nem sempre é ouvido pelo juiz. Nós entendemos que a criança ela não precisa ser colocada nessa posição de ter que escolher, principalmente numa questão de guarda, onde ela fica tendo que escolher uma das partes, né? Então, é resguardada a criança e essa decisão é dada pelo juiz após ouvir as outras testemunhas. O que nós fazemos é um estudo psicossocial para ver as dinâmicas dessa família e compreender qual é o melhor lugar para essa criança ficar. Doutora Fernanda, e a criança pode ajudar a definir a guarda dela? Por exemplo, se ela opta por ficar com o pai ou com a mãe, faz diferença? A gente tem até uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente que tenta efetivar essa oitiva e participação da criança e fala que a partir de 12 anos seria obrigatório a oitiva da criança, né? Sempre nos processos que dizem respeito, principalmente nos casos de guarda, que são casos muito conflituosos. A Convenção de Direitos da Criança fala que sempre que possível é de se considerar a idade e a maturidade da criança, a sua capacidade de formulação dos seus juízos, a sua capacidade de se expressar as suas opiniões e, principalmente, de ter a sua opinião e consideração tida no processo como relevante e importante para todo o processo decisório em que ela seja afetada direta ou indiretamente. Ela não é colocada numa posição de ter que decidir ali, mas sim, faz diferença a opinião dela, então. Sim. Como defensora da infância, esse tende sempre a ser um pleito nosso, né, de defensores. A necessidade de todos aqueles integrantes do sistema de garantia perceberem a criança e o adolescente efetivamente como sujeito de direitos que tem a capacidade de se expressar e a capacidade de colocar as suas opiniões e principalmente de ter essa sua opinião, essa sua expressão de sua vontade, de sua liberdade considerada no processo. Então, como defensores, a gente sempre tenta fazer com que essa oitiva da criança, ainda quando muito pequena, seja efetivada. E como as pessoas veem o tratamento diferenciado dado ao depoimento de crianças e adolescentes? Vamos conferir as opiniões. Tem que ter um tratamento diferenciado, sim, até porque ela é uma criança ainda, né? Então, uma situação totalmente diferente de ser um adulto. Um adulto já tem uma formação, tem uma cabeça. É criança, tem que receber um tratamento diferenciado. É criança, não sabe nem o que quer. Não tem mentalidade formada, é uma criança, não tem defesa. A criança não tem informação, um adulto tem, né? Então ela, para responder as questões, já tem que estar amparada, uma orientação adequada à idade dela, né? Uma criança não tem a mesma capacidade mental de um adulto, né? Não tem a mesma maturidade. Eu acho que sim, deve ser acompanhado por psicólogo, sim, independentemente da idade, sendo criança. Doutora Karine, é isso mesmo que as pessoas falaram? A criança não tem uma maturidade suficiente, muitas vezes, para entender e vivenciar aquele processo? Isso, eu achei bem interessante que falaram, né? Que a criança ela é um ser humano em desenvolvimento, que não deve ser exposto a alguns locais e traumas
que uma sala de audiência, como nós já falamos, que uma sala de audiência não é um lugar acolhedor, né? Exposta a várias pessoas fazendo perguntas. Então, quando se retira essa criança, se preserva, leva para um lugar mais acolhedor, só um profissional fazendo as perguntas e interagindo com aquela criança, cria-se um local mais adequado à idade, ao desenvolvimento psíquico daquela criança. Doutora Fernanda, e se a denúncia envolver um risco sério ali, a vida daquela criança ou do adolescente? Eles podem ser incluídos no programa de proteção à testemunha? Sim, não raras vezes nós vemos casos como esse em Goiânia, inclusive em casos em que o próprio adolescente é acusado de autor de ato infracional em concurso com um adulto. E, em determinadas hipóteses, esse adolescente é chamado para testemunhar nas varas criminais contra os adultos em casos muito sérios que envolvem situações de tráfico e umas outras séries de questões. E, recentemente, inclusive, nós pedimos que um adolescente fosse incluído nesse programa de proteção às testemunhas, para que a sua identidade, naquele depoimento que fosse feito, naquele processo, não fosse revelada e para que ele pudesse ser protegido contra eventuais ameaças ou violências. E aí, como é que fica a família nesse caso? A família vai junto no programa? Sempre quando se trata de criança e adolescente, a própria convenção fala do direito da criança e do adolescente ter os seus familiares acompanhando. Então, num programa desses de proteção, a testemunha, que seja criança ou adolescente, não há como se conceber que a família seja alijada desse processo de proteção, até porque se assim fizéssemos, a gente estaria alijando o próprio adolescente que tem o direito de ter esse acompanhamento. Doutora Karina, muitas vezes por pressão da família ou medo, o adolescente ou criança dá uma versão do caso, depois volta atrás, acaba se contradizendo. Como saber se o que ele está falando é ou não verdade? Quais são os cuidados? Nesses casos desses crimes, né, de abuso sexual, intrafamiliar especialmente, sim, essa criança e esse adolescente voltam para essa família, sim, muitas vezes. E recebem pressão, alguns não acreditam naquele depoimento, são pressionadas a mudar o depoimento e depois, muitas vezes, mudam esse depoimento e voltam atrás porque correm perigo ou pensam melhor e querem realmente falar o que aconteceu. Então, esses casos de retratação são inúmeros, nós tomamos bastante cuidado com isso, explicando a importância, reafirmando a importância de que falem o que realmente aconteceu, mas muitas vezes nós não podemos garantir a segurança dessa criança e garantir que ela volte para um lugar onde as pessoas acolham e acreditem no depoimento dela. Então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês quais são as dicas aí para uma pessoa que fica sabendo de um caso de violência por parte de uma criança, para que no intuito de ajudar, muitas vezes ela não acabe atrapalhando. Doutora Fernanda. Essa pessoa realmente tem que ter muito cuidado, porque normalmente quando a criança ou o adolescente revela uma situação de violência, o faz em razão de uma relação de confiança com aquela pessoa para quem ela está revelando. Acontece que num processo de peregrinação, que a criança às vezes passa por uma investigação, passa pela polícia até chegar no judiciário, ela realmente tem que ter um acompanhamento muito próprio para que, como a doutora Karine falou, não haja essa pressão social para a mudança de depoimentos e às vezes não cria até uma situação de falsas memórias, né, doutora? Então, o conselho que se dá é que essa pessoa realmente procure se informar anteriormente, de fazer essa denúncia, de fazer essa comunicação de eventual crime contra a criança, mas que tome as providências necessárias para afastar a criança de eventual violência que esteja iminente ou esteja constante. Nós temos hoje os conselhos tutelares, temos a Defensoria Pública, nós temos o Disque 100. Então, é aconselhável que essa pessoa procure esses órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos para proteger da melhor forma possível a criança e o adolescente que esteja nessa condição. Quais são as dicas da senhora? No intuito, muitas vezes, de ajudar essas pessoas, como são pessoas de confiança, começam a fazer perguntas. Então, uma dica que a gente tenta dar é não fazer muitas perguntas, deixar que o relato da criança seja o mais livre possível e encaminhar essas denúncias para os órgãos competentes e deixar que os profissionais colham esse depoimento.
porque quando se faz perguntas fechadas, indutivas, já levam a falsas memórias ou a criança a responder o que o adulto quer ouvir e não realmente o que aconteceu. Então, nós tentamos fazer o mínimo de oitivas possível, que o ideal seria 1, mas no nosso código ainda existem outras oitivas. E essa pessoa que leva isso, não ficar questionando essa criança várias vezes. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Karine e doutora Fernanda, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanha. Se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.